A paz do Senhor Jesus, meus amados e meus queridos irmãos, quem vos cumprimenta neste momento é o vosso irmão em Cristo, pastor Marcos Ribeiro. Amados irmãos, eu venho neste momento para dizer para os irmãos que nós estamos vivendo assim um tempo muito difícil. Todos estão por dentro dos acontecimentos desta grande pandemia, das dificuldades que nós estamos passando e da grande batalha travada contra este inimigo invisível que nós temos enfrentado. E eu quero dizer para os queridos irmãos que nós temos que ter paciência neste momento. Sim, muita paciência, e fazer aquilo que a igreja primitiva fez. Quero deixar um texto bíblico aqui para os irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e do versículo 5, que diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amados irmãos, quando eu leio esta palavra, eu vejo que a igreja estava passando por uma situação muito parecida com a situação que nós estamos passando com esta pandemia do Covid-19. Sim, porque a igreja estava isolada também. Mas era um isolamento, amados irmãos, muito pior, 10 vezes pior do que o isolamento que nós estamos tendo agora. Sabe por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida por inimigos visíveis, por homens maldosos que queriam ver o fim da igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz, amados irmãos, que Herodes Agripa mandou perseguir os cristãos e começou a matar os cristãos, começou a cerrar os cristãos dentro das cadeias. Por isso, amados irmãos, quando prenderam Pedro, ele era o marco da igreja. Jesus disse, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha, que sou eu, que sou Jesus, edificareis a minha igreja. Então imagina, amados irmãos, que quando Pedro foi mantido preso durante cerca de 7 dias, eu imagino, amados irmãos, o desespero da igreja. A Bíblia diz, amados irmãos, que eles estavam se escondendo. Eles estavam escondidos na casa de Maria, que eu não me engano. Estavam escondidos, reunidos naquela casa. E sabe o que eles estavam fazendo naquele momento? Porque eles não podiam sair pelas ruas pregando. É o momento que nós estamos vivendo, não podemos sair nos lares levando a palavra mais, não podemos entrar nas casas, porque nós podemos levar, ao invés de uma bênção para a pessoa, nós podemos levar esse vírus maldito que está assolando a nação. Então a igreja estava reunida naquela casa, clamando a Deus em favor da vida de Pedro. E nós estamos agora também, irmãos, no isolamento também. E o objetivo da igreja, hoje que nós temos, irmãos, todos os meios de comunicação ao favor da igreja, o nosso objetivo neste momento é orar pelas pessoas, é orar pelos que estão presos, é orar por aqueles que estão doentes, é orar pelos hospitais. Veja bem, amados irmãos, que Deus permitiu tudo isso, e nesta permissão de Deus nós temos agora uma grande concentração de oração. Nós vemos que os irmãos da nossa igreja, as irmãs, criaram um grupo de oração que vem oração toda hora em favor do povo. Grupo de oração que ora pelos deprimidos, pelos depressivos, pelas pessoas que têm problemas. Então, amados irmãos, tudo isso que está acontecendo também serve para o despertamento espiritual da igreja. Não podemos sair de casa em casa, não podemos fazer o culto, reuniões com multidões de pessoas, mas nós podemos reunir uma multidão de pessoas no mesmo espírito, na mesma fé,
para clamar a Deus em favor das almas, em favor das vidas, para clamar a Deus, amados irmãos, em favor da libertação. E a Bíblia diz, irmãos, que enquanto que eles oravam, Herodes, irmãos queridos, ele enviou quatro soldados, de hora em hora, eram trocados aqueles soldados, para ficarem guardando a Pedro, soldados treinados, portas fechadas, né? Era impossível para Pedro sair daquela prisão, mas o impossível aconteceu quando a igreja começou a orar e a buscar a presença de Deus. Então o impossível vai acontecer, meus amados irmãos, na vida dos irmãos quando a igreja orar. Irmãos, nós estamos aí 2 semanas sem poder fazer culto. Em 2 semanas, irmãos, se alguém desviar, eu vou ser sincero para os irmãos, é porque nunca teve um encontro com Cristo, nunca teve um encontro com Deus. Em 2 semanas, um mês. Aliás, irmãos, se nós somos apegados a Deus, nós não somos 4 paredes, nós somos a igreja. Nós temos que permanecer na presença de Deus. É momento, amados irmãos, de nós nos colocar diante de Deus e provar para esse mundo que nós somos uma igreja forte, de oração, que busca a presença de Deus. Amados irmãos, enquanto a igreja estava orando, milagres estavam acontecendo. Vocês acham, irmãos, que nesta pandemia, em que a igreja se colocou mais em oração, nunca se ouviu falar tanto de oração, nunca se ouviu falar tanto de jejum, nunca se ouviu, irmãos, a igreja tão apegada a Deus? Vocês acham que Deus não está fazendo um rebuliço através das orações que temos feito? Vocês acham que não tem testemunhos, irmãos queridos, das orações que a igreja tem feito? Claro que tem. E a igreja estava orando, e a Bíblia diz, amados irmãos, que as portas estavam fechadas, Pedro estava com seus pés e mãos amarrados, os soldados estavam à frente, amados irmãos, daquela prisão, mas de repente, irmãos, a oração mexeu com Deus, de repente Deus enviou o seu anjo, e o anjo entrou dentro daquela prisão, as portas foram se abrindo, Pedro foi saindo e os soldados nem sequer perceberam, porque Deus deixou Pedro invisível diante do seu inimigo. Então eu quero dizer para a igreja que nós não vamos perder para o coronavírus não. Aliás, irmãos queridos, nós vamos vencer esta pandemia. Quando a igreja voltar, nós vamos voltar com mais força, nós vamos voltar com mais unção, com mais poder, porque estamos aproveitando esses momentos difíceis, esses momentos complicados, para buscar a presença de Deus, meus amados irmãos. Eu estou muito confiante de que Deus vai operar grandes milagres após esta pandemia. Então não se preocupa não. Ah, pastor, não posso sair de casa. Ah, pastor, eu não posso pregar. Você pode pregar, tem o WhatsApp, você pode fazer mensagem de pregação, mandar no WhatsApp para as pessoas. Você pode fazer live, mandar no Facebook para milhares de pessoas que vão assistir esta live. Você pode fazer uma ligação para alguém. Você pode estar conectado a grupos, pode estar conectado a transmissões, pode estar conectado agora a muito mais gente que você estivesse conectado dentro de uma igreja. Então, amados irmãos, vamos ficar firme. Pedro estava preso, mas a oração da igreja abriu as prisões. Nós estamos agora no isolamento, assim como aquele povo estava também, com medo, irmãos, da perseguição de Herodes, com medo da perseguição, irmãos, dos próprios judeus que se agradavam de ter decapitado a Tiago naquele mesmo tempo, de ter prendido a Pedro, de ter prendido muitos cristãos, ter açoitado a Pedro, açoitado muitos cristãos. Mas a igreja, ela se isolou, mas naquele isolamento que ela estava, a igreja começou a se conectar com Deus, a igreja começou a se conectar ao Espírito Santo, começou a buscar a Deus, e de repente o milagre aconteceu. Pedro saiu daquela prisão, e eu quero dizer para a igreja, vamos permanecer firme, porque de repente, irmãos, né, de uma hora para outra, nós vamos voltar com tudo, irmãos, né, cheios do Espírito Santo. Não é 2 semanas, não é 3 semanas, não é um mês, não é 2 meses que vai fazer nós sair da presença de Deus. Nada nos separará, meus amados irmãos, do amor de Deus, do amor de Cristo, não. Vamos permanecer firmes, vamos permanecer orando. As pessoas, amados, não estão precisando de nós, e mais do que nunca agora, nós temos tempo para fazer isso, orar pelas pessoas, clamar pelas
pessoas, ir para o monte buscar a Deus, ir para o monte, irmãos, né, consagrar a vida. Então não se preocupe não, porque Deus está contigo. Vamos nos colocar em oração, vamos nos colocar em jejum, vamos nos colocar, amados irmãos, na presença de Deus, que Deus garante a vitória. Como Ele libertou Pedro, Ele vai libertar a nossa nação, em nome de Jesus, irmãos. Fica aí esta palavra do coração de Deus para o teu coração. Pandemia não pode parar aquele que ama a Deus. Pandemia não pode parar aquele que é fiel a Deus. Pandemia não pode parar aquele, irmãos queridos, que entregou a sua vida de corpo, de alma e de espírito ao Senhor. Irmãos, no momento não podemos fazer ensaio, não podemos fazer culto, não podemos aglomerar, não podemos abrir a igreja mais do que uma hora para fazer o atendimento pastoral. Nada disso nós podemos, mas nós podemos estar em contato com Deus.